E aí, tudo bem com vocês? Eu estimo sempre que sim. Quando nós falamos desse tema de hoje do vídeo, aqui no canal, sempre que trazemos ele à pauta, é um tema profundo de diálogo, de debate, às vezes polêmico, porque envolve opiniões muito diferentes. Todos nós almejamos e queremos liberdade para nossas vidas. Mas ao tratarmos de liberdade, nós precisamos compreender que ela pode ter um limite, e esse limite é quando ultrapassa o espaço de uma outra pessoa, de um outro local, de uma outra cultura. Mas até que ponto, então, somos livres, visto que temos um limite? Porque ao entendermos por liberdade algo querido e algo desejado por todos nós, seria autonomia ampla, autonomia completa. Ou seja, podemos fazer aquilo que desejamos, dentro do bom senso, é claro, mas entendendo que temos liberdade para fazer sem que possamos ser contestados. Podemos ter opiniões diferentes, podemos ter visões diferentes e até contrárias, mas que não invadam o nosso espaço. Mas quando isso atinge diretamente a vida de outras pessoas e você entende que não está fazendo nada de mal, como isso funciona? Como isso é para o nosso desenvolvimento tanto humano e até profissional? Eu vou dar um exemplo aqui para que possamos levar esse assunto à reflexão, e aí eu peço vocês que deixem aqui no comentário a sua opinião, o que você acha disso, como você vê a liberdade para você, tanto de vida, como de expressão, como de comportamento, como isso funciona e o quanto você entende que pode estar fazendo algo que é bom para você, mas ultrapassa o limite de outra pessoa. Ou ainda, até onde vai essa liberdade na sua concepção? Vou pegar um exemplo então. Eu assisti um vídeo pelo YouTube, onde é um vídeo de viagem, e onde mostra um rapaz que faz viagens por países mais exóticos. E esse rapaz, ele tem tatuado na perna dele a imagem da deusa da sabedoria e que abre caminhos, a Ganesha, que é uma deusa da religião hindu. E eu não sei se todos sabem o que é, se não eu convido a pesquisar. Ela é um tema bem interessante. Ela tem a imagem de um corpo de uma mulher, tem com a tromba de o rosto de um elefante. Enfim, há toda uma mítica atrás desse cenário e toda uma história. E é uma história bem bacana. Dentro, lógico, daquilo que se resume à religião hinduísta e todos os processos das divindades que eles entendem e acreditam. Muito bem. Por admiração, esse rapaz então tatuou na perna e por admiração também foi viajar à Índia. Ao andar na Índia, de bermuda, ele começou a ser alvo de olhares, comentários, pessoas apontando o dedo, algumas já se manifestando verbalmente, e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Até chegar num determinado local onde ele quase foi agredido, e ele comenta isso no vídeo. E aí ele se retirou do local e foi buscar entender o que estava acontecendo. E aí ele descobriu que para os indianos e para as pessoas que são da religião hinduísta, você ter tatuado uma divindade na perna é algo de desrespeito, é algo que afronta. No braço, nas costas, no corpo eles não se incomodam, mas na perna é algo que atinge, então, o desrespeito, algo que eles não gostam. Por isso que ele teve situações contrárias e que ele passou essa situação na Índia. Muito bem. Vamos trazer então isso para a nossa realidade aqui, para o nosso contexto do vídeo. Ele tem então a liberdade dele de poder tatuar aquilo que ele deseja no corpo dele, de poder viajar para os lugares que ele deseja. E aí não se sente à vontade, porque ele quis sair, né, não sei, de bermuda, e talvez também não tenha se informado se isso poderia ser um problema ou não, ou talvez não tenha passado isso pela cabeça dele, que poderia ser algo negativo, e aí teve esse problema. Então até que ponto onde vai a nossa liberdade para nós entendermos isso aqui e chegarmos a um consenso de debate? À medida que nós afrontamos e sabemos que estamos afrontando a liberdade de alguém, né, você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim, sua liberdade termina onde começa a minha, ou o seu espaço termina onde começa o meu, e aí existe a questão do bom senso e do respeito. Mas e quando isso é desconhecido? E quando isso é algo que para você não é algo negativo? Esse rapaz, por exemplo, fez algo por admiração, e aí
entendendo que estava indo para um local que ele admira, ele se deparou uma situação totalmente contrária e que vai contra os conceitos de liberdade dele. Se você, por exemplo, hoje, né, está acostumado a conhecer todas as questões aqui ocidentais, se você procurar e se interessar, ou até mesmo viajar pelo Oriente Médio ou pelas questões dos países mais orientais, você vai pegar culturas completamente diferentes. E eu já ouvi, por exemplo, situações de também vídeos de viagem, de um rapaz relatando que ele viajando por dentro da China, as pessoas tiravam foto com ele por o fato de ele ser peludo. E olha que curioso. Então, são pontos ao qual você não está habituado. Porque nós temos um tipo de liberdade que para alguns países é inadequada. Os países árabes, por exemplo, dentro da religião, eles têm regras rígidas que para nós é um absurdo. É uma forma de limitar, de castrar, mas para eles é algo que vai dentro dos padrões morais e éticos e de respeito. Então, até que ponto essa nossa liberdade ela existe? Até que ponto nós podemos ser livres totalmente? Ou realmente temos que ter essa liberdade limitada de fazer o que quer e pensarmos o que queremos e agirmos da maneira que queremos, dentro somente daquele ambiente em que você tem relacionamento, que você convive, que você entende que pensa da mesma forma que você? Ou aí você já não está sendo mais livre? É uma questão profunda e é algo que nós precisamos como seres humanos entender, porque automaticamente quando vivemos em sociedade, temos relações tanto no trabalho quanto no cotidiano, na vida, ou seja, convivemos com outras pessoas, automaticamente vamos encontrar pontos diferentes do nosso. Vamos encontrar pessoas que pensam e agem de maneira diferente da nossa. E isso pode gerar um conflito de ideias, um debate, algo que nós possamos estar preparados ou não queremos ter. Então, cada ponto que buscamos sobre a nossa liberdade, sobre o nosso direito de falar, nosso direito de agir, ele deve sim nos dar a liberdade do senso de estou à vontade para fazer o que quero, estou à vontade para ser eu mesmo. Mas até que ponto eu posso ser eu mesmo dentro do que eu vivo socialmente e não vivo sozinho no mundo? Então, essa reflexão é válida. E podemos pensar que em alguns locais ao qual nós convivemos, como o trabalho, por exemplo, muitas vezes, querendo ou não, você tem que ter a sua liberdade castrada ou limitada, porque você não pode fazer tudo o que quer, visto porque você está no ambiente de outra pessoa. Quando você viaja para um outro país, como foi esse cenário de exemplo que eu dei, você tem que se limitar às culturas locais, você está no ambiente de outras pessoas, e outras pessoas que pensam diferente de nós. Reflita sobre isso. É muito importante sempre a gente estar trabalhando o cérebro, isso é muito importante para a nossa saúde mental, desenvolver o cérebro, analisar essas questões. Lógico que sem entrar em desespero, parafuso, não é essa a ideia, mas sim ao contexto do nosso canal. Desenvolvimento humano, tanto pessoal quanto profissional, mas desenvolver, entender, compreender como é de fato o que podemos, o que não podemos e como é viver em sociedade. E o quanto nós nos limitamos ou não nos limitamos sem sair daquilo que nós desejamos para as nossas próprias vidas. Reflita. Esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano.